Êxodo capítulo 16, vemos que o povo murmura outra vez contra Moisés e Arão no deserto. E no versículo 3 diz que os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto para matar de fome a toda esta multidão. E no primeiro versículo diz que era o segundo mês do dia 15, então já tinha passado um mês desde que eles tinham saído do Egito, e eles, no capítulo passado, vimos que eles murmuraram porque estavam com sede, agora eles murmuram porque têm fome. E vemos que no versículo 4 diz: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Nós vamos perceber isto, se anda na minha lei ou não, mais nos versículos à frente. No versículo 5 diz: acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colheram, e será o dobro do que colhem cada dia. Então durante 5 dias caía uma porção, eles não podiam guardar para o dia seguinte. No sexto dia ia cair o dobro, eles podiam armazenar o dobro para depois, no sétimo dia, que não ia chover pão do céu, e eles iam comer, não precisavam de colher. No versículo 6 é interessante, diz que então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Este aqui é interessante porque é que ele queria demonstrar que Jeová ou Deus tiraram eles do Egito. Eles vivenciaram isso, só tinha passado um mês, mas parece que as pessoas entraram em incredulidade que tinha sido realmente Deus de Israel os tirar do Egito. E no versículo 7 diz: amanhã vereis a glória do Senhor. Não nos é dito realmente como é que a glória de Deus foi manifesta, mas no versículo 10 diz que aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E nós já vimos que em Hebreus diz que a glória de Deus é como um fogo consumidor, e nós vimos até aqui que normalmente quando Deus se manifesta, manifesta-se em forma de fogo ou alguma coisa que pareça fogo. Então nós acreditamos que esta glória que o Senhor apareceu na nuvem tinha sido uma nuvem de fogo, ou tinha sido iluminada mais de alguma maneira, porque a nuvem era para dar sombra durante o dia, mas à noite era uma coluna de fogo. Se calhar aqui o que aconteceu é que durante o dia veio o fogo para mostrar realmente a presença de Deus. No versículo 8 diz que 8, as vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Então eles estavam a murmurar contra Deus. E depois vemos que choveu de tal maneira, no versículo 15 diz: e vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. E nós no versículo 31 diz: e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, que traduzido significa o que é isto. E depois vemos que Moisés deu as indicações que eles deviam colher somente aquilo que eram para comer para si e para a sua família, e não deviam armazenar nada para amanhã. No versículo 19 diz: e disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. No versículo 20 diz: eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Isto é lamentável, quando nós não damos ouvidos aos servos de Deus e aos seus profetas. Significa que nós não damos ouvidos a Deus. E há sempre uma consequência para isso. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bichos e cheirava mal, por isso indignou-se Moisés contra eles. E no versículo 22 nós vemos que aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gómeros para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozei-o, e o que quiseres cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que subjar, pondo em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés vinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao sétimo dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos
e as minhas leis. E aqui a palavra leis é a mesma coisa que aparece no versículo 4, para que eu veja se ela é a minha lei ou não. E aqui a lei que se refere é a lei do guarda do sábado, que ela foi criada em Gênesis para todo o ser humano, mas que parece que o povo de Deus, na escravatura no Egito, durante 400 anos, vieram-se a esquecer e não guardaram o sábado. Então aqui Deus quis educá-los dia a dia, 6 dias, e lhe dar alimento, no 6º dia colheram o dobro, e no 7º dia não iam colher, iam estar descansados e a guardar o dia como santo. Estava a educá-los a guardar o 7º dia. No versículo 29 diz: Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso Ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Então era um sábado santo, que eles não deviam nem sair do seu lugar, eles não deviam nem ir para fora para colher o maná, pois nele não havia. Era desta maneira que Deus os estava a instruir como guardar o sábado. Depois vemos aqui o episódio que Moisés disse a Arão para guardar o maná, para que seja como o testemunho. No versículo 31 diz: em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. E no versículo 35 diz: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada, comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E estes dois penúltimos versículos, o 34 e 35, vai nos dar, digamos, uma previsão já para o futuro. Aqui já nos está a dizer que eles vão estar 40 anos. Então este texto aqui não faz, digamos, parte daquele dia ou daquele evento. E diz-nos aqui que ele pôs diante do testemunho em guarda. Nós pensamos, mas que testemunho é este? Este testemunho aqui é a Arca da Aliança, onde foram colocados os 10 mandamentos. Aqui já nos está a dizer, apesar de ainda não existir, está a dizer o que é que foi feito. Nós vamos ver que o testemunho vai aparecer depois quando for criado o tabernáculo. Estes dois versículos mostram-nos já um pouco do futuro, mas pronto, é o que Deus decidiu fazer, não é? Deus vos abençoe. Vamos passar para o capítulo 17, que vou fazer já o vídeo a seguir.